você, para estudar o verbo, como o ditado diz, o meu conselho é pra te ter feliz. Lendo meu livro, assim, meus versos, eu leio com alegria, cara, né? Eu falo, cara, que bonito isso, cara. Assim, sabe, que alegre esse tom, né? Como ele enxerga, né, as árvores, né, as cores. Então, assim, de fato pode ser melancólico para quem lê, né? Mas eu lendo a poesia, eu falo, não, cara, isso aqui para mim é, assim, é algo muito alegre. Poesia ainda, senhor poeta. Tudo cabe no coração de poeta que atravessa a noite. Cabe 20 cigarros baratos. Cabe o mar de vinho, pois que poeta e poesia é exagero. Mas o que verdadeiramente cabe no coração de um poeta que atravessa a noite é uma lembrança. Amores e dissabores, que o poeta suporta mudo. O mundo precisa passar pelos versos do poeta. O poeta é o incrível acontecimento da morte do mito no século XXI. Nele cabe uma vida pulsando, cabem todas as ruas infinitas, e cabe uma moça maior que ele. Eu nasci na Bahia, Feira de Santana, Você nasceu na Bahia? Nasci na Bahia. Vim pra cá, eu tinha 6 meses de vida, cara. Na verdade, minha família toda é lá do Nordeste. Meu pai é do Piauí e minha mãe da Bahia. E aí eles migraram para São Paulo? Minha mãe migrou em 90 e meu pai um pouco depois. Como é que era a vida lá? Difícil, mas maravilhosa. Mato, roça, tirar frutas lá no mundão de uma árvore imensa, maravilhoso. Nunca esqueço, se eu voltasse para lá, viveria a mesma coisa. Daqui eu me recordo, quando eu cheguei aqui, essa rua aqui era um brejo, só que era né, tinha uma mata fechada assim, um brejo. Tinha umas bicas ali, bica d'água, tem umas minas ali, onde é a escola hoje, e a gente pegava água para beber de lá. Né, porque não tinha água encanada aqui, então a água era de lá. Aí depois que chegou tal, e também não tinha luz elétrica. Tinha seca lá então? Muita, muita. Às vezes a gente preparava a terra para plantar e não chegava a chuva. Aí é tudo por águas abaixo. Ou às vezes a gente plantava, nascia e aí vinha chuva demais e destruía. Modo de vida sim, porque a gente não tinha muito acesso a, por exemplo, no supermercado. A gente tinha que ter horta no quintal, tinha que ter galinha. Só que na verdade o bairro, ele era uma fazenda, né? Fazenda Cabo Sul. E aqui tinha pequenos loteamentos, né? Que eram cedidos. E minha mãe comprou, né, desse pedaço de terra e fez a casa onde eu moro hoje. Né? Mas aqui é um bairro, na essência, um bairro rural. Na roça eu trabalhei desde que comecei a andar. Comecei a andar, eu já caí no mato, na roça. Mas para sair mesmo para trabalhar foi com os 13 anos. Fui fugida. Fugida? Como assim? Porque meu pai não deixava, né? E eu era de menor e ele não tinha culpa da ignorância, né? Hoje eu entendo e pedi muito perdão a ele. Então, e ele não deixava eu sair para trabalhar e nem estudar. Eu tinha outra visão dos meus irmãos. Eu já queria uma outra coisa. Então, meu pai não queria me perder. E ele falou, eu pedi para ele, pai, deixa eu ir para a cidade estudar, trabalhar. Ele falou para mim, tem uma enxada ali, vai limpar a roça que está cheia de mato. O poeta fala sobre poesia. Há chuva lá fora, mas não se deve fazer versos sobre acontecimentos, disse o antigo poeta, mas há chuva lá fora. Aí eu fugi. Combinei com minha mãe, né, que eu não queria que ela sofresse, né? Combinei com ela, falei para onde eu ia, com quem eu ia. Quando havia noite na infância do poeta, era preciso pensar no acontecimento do amanhã, e versos ainda não havia. E peguei assim o lençolzinho, peguei as roupinhas que eu tinha, amarrei e subi no caminhão que transportava coisas para trabalhar, para vender, né, no dia da feira. Tem o dia certo lá, né? E eu fui.
Quando meu pai veio saber, eu já estava longe. Lá se vai a infância. Esse homem poeta de hoje nada mais é que um menino que as manhãs insistem em trazer das madrugadas frias. O carro saía cedo e eu saí. Fugi mesmo, não voltei dessa época que fugi até hoje. Só mesmo ir lá passear. Passei 20 anos sem ver meus pais, sem retornar lá, né? Sentir falta da infância é algo muito idealista, né? Porque a infância não é algo tão bom assim, né? Você tem hora para dormir, né? Você tem hora para comer, você não pode sair, né? Tal hora. Então acho que assim, você guardar esse saudosismo assim exagerado é ruim. Eu fui uma mãe assim muito insegura. Eu tinha medo de perder os filhos. Fui muito insegura, muito insegura. Então, eles não tinham liberdade. Eu não deixava eles brincar na rua enquanto eles eram pequenos. Era preso aqui dentro desses 2 cômodozinhos. Porque eu tinha medo de distrair, de alguém levar eles. Porque quando eu cheguei aqui, eu vi de tudo isso. E eu tomei susto, eu fiquei com trauma porque eu não vivi isso. Eu fui solta no mundo, com toda a liberdade, sabe? Eu me comparo como uma cabritinha solta no mato. Quando eu cheguei aqui, eu vi criança sumir, vi pessoas que matavam criança. Então, foi como se eu pegasse os meus filhos, assim, devolvesse tudo para dentro de mim de novo. Eu fiquei com medo. Então, eu não deixava eles brincar na rua enquanto eu pude segurar. Só quando eles cresceram um pouco, que aí eles foram, né? Como todo, né, garoto de periferia, né, cara? A gente tinha, enfim, né? Muita rua de terra, né? Evidentemente. Mas tinha bola, tinha peão, né? Alguns tinham bicicleta, mas assim... A minha infância, que eu lembro, era muito indo pra represa, né, pra lagoa, né, sítios, né, a gente ficava no sítio pegando goiaba, cara, né, roubando manga, né, do pé. Cara, eu acho que da liberdade que você tinha, eu tinha, né, pelo menos tinha, assim, isso eu sinto falta, assim. Eu acho que, assim, o dia a dia de trabalho, né, de cotidiano, isso, te rouba um pouquinho disso, né, cara. Então, acho que, assim, a infância fica sendo esse lugar comum de liberdade. Enfim, que é idealista, né? A gente sabe disso, mas é um lugar bom, agradável. E, né? E a gente, quando escreve, pelo menos eu penso nisso, né? Então, assim, sei lá, cara, tipo, o último dia que eu joguei bola na rua, cara, eu não lembro. Você não lembra, por exemplo, cara, quando você deixou de jogar peão na rua, jogar bolinha de gude na rua pra ir trabalhar, por exemplo. O poeta poetiza. Bom dia. O poeta gosta de brincar criança, no azul e nas outras falsas cores do céu. Não saber porquês e saber tudo. Há absurdo nas construções. O poeta pode ser e é. De longe, o olhar calmo. Desliza e desce passarinho. O poeta habita na cidade, mas seu corpo é caipira matuto. Fuma calmo e bebe cachaça. É mesmo que ser rio, árvore e terra. O poeta é uma poesia. Poesia é impressão, né? Então, quando você fala de poesia, você tem que falar de impressões que te marcaram, né? E, cara, o café é uma coisa que teve muito presente na minha vida, cara, né? A questão da tarde, eu sempre fui um cara assim, muito categórico em parar de tarde e tomar um café, né? Isso foi muito forte na minha vida durante um tempo. Então, acho que, assim, não é o café em si que importa, mas o momento, né? Então acho que você parar, né? Ter esse pequeno prazer é o que importa. Isso acaba te traz inspiração, né? Pra você poder escrever. Só que no momento legal, porque no momento todo mundo parava ali, né? Pra poder conversar e falar de tempos que passaram, enfim, né? Falar da vida cotidiana, né? Nesse momento, isso era tipo uma espécie de ritual, assim. Acho que essa falta de parar também hoje em dia também é uma coisa muito complicada, porque você não para mais pra tomar um café assim com calma, né? Você tá ali, você pega, você tomou e sai. Acho que essa pausa é necessária. E acho que assim, não é que o café seja algo que todo mundo goste, mas acho que assim, é uma hora que você pode parar, né? Que você pode sentar e refletir. No poeta, a saudade é constante. Então, na verdade, o poeta é uma eterna saudade, né?
É porque ele vive o momento muito intensamente, talvez isso faça com que ele seja saudoso também, né? Acho que cada momento do poeta é um momento único, né? Então acho que cada momento traz uma saudade, né? Então acho que falar do café é falar com a saudade também, né? Teu cabelo preto, explícito objeto, castanhos lábios, ou pra ser exato, lábios cor de açaí. E assim trem das cores, sabe os projetos, tocar na central, o céu de um azul celeste celestial. Quando eu comecei a estudar, né, eu já ia fazer os 17 anos, não, já tinha, né, os 17 anos, mas eu já era alfabetizada, que eu mesma me alfabetizava em livros, procurando, escrevendo, por conta própria, perguntando para os outros, o que é isso? Como é essa palavra? Aí eu fui aprendendo, né, e aí eu comecei a escrever o que acontecia comigo. Né? Por exemplo, se eu tive um sonho que me chamou muita atenção, aquele sonho ficou muito martelando na minha cabeça, eu escrevi ali. Se eu chorava, por que eu estava chorando, por que eu estava triste. Mas não permanecia aquela tristeza, não permanecia. Ainda hoje eu sou assim, eu fico triste, tenho um problema, cai assim um barranco inteiro em cima de mim, eu estou soterrada, mas na hora que eu saio, eu já luto para jogar fora aquilo ali. 28 de fevereiro de 2021. Foi muito animado. Os amigos do Júnior vieram terminar de gravar um livro que ele vai publicar. Descobrimos lembranças da minha infância e foi maravilhoso recordar coisas boas. Faz bem ao ego. Que até os 17 anos eu não tinha documento nenhum ainda. Eu ainda não vivia para a sociedade. Porque todos os dias que eu via o carteiro, eu saía a todo vapor. Porque eu sabia que eu ia receber uma carta, que eu escrevia, era para o namorado, podia estar aqui do meu lado, mas eu escrevia. Porque eu tinha o prazer de fazer isso. E eu colocava mais no papel os meus sentimentos, as minhas alegrias, tudo que eu sentia, eu tinha mais liberdade numa folha de papel do que conversando. Conversando eu me prendia um pouco, mas na folha de papel eu desabafava. Eu parei quando eu já fiquei grávida do Júnior, porque eu tive uma surpresa muito grande. Eu já ia fazer 30 anos, esperava me casar uma moça virgem, que era foi o limite que eu fui criada. Tive, assim, um choque de eu ter engravidado. Choque, vergonha, e aí eu não consegui mais pôr no papel aquilo ali, eu parei. Não tive mais condição de pegar, a tristeza tomou conta de mim, aí eu tive uma tristeza mais longa nessa época. Eu só vim me alegrar quando ele nasceu, que aí eu, vi o meu filho comigo e tudo mais. E aí eu cheguei aqui, eu falei, eu não quero que esse diário fique aqui, como eu já expliquei, porque tinha sentimentos ali escritos, coisas ali escritas que era só para mim mesmo. A senhora tinha medo que alguém visse? Tinha, porque eu tinha meus segredos. Que todo mundo tem, eu não sei todo mundo, porque eu não posso falar por todo mundo, mas às vezes a gente tem um segredo com a gente, dentro da gente que não quer ser exposto, é uma coisa pessoal. E o Júnior era muito peralta, ele entrava dentro das gavetas, dentro de geladeira,
dentro de guarda-roupa, ele era assim danado. Eu falei, uma hora ele acha esse diário, vai crescer, ele vai ler, e eu não quero isso. Aí peguei e rasguei nessa época. Eu acho que as pessoas elas acham que poesia, né, tem aquele estereótipo do poeta solitário, né, que sai de madrugada pela rua, né, fumando cigarro, né, bebendo, né, para poder colher poesia. Tem esse tipo de poeta, mas acho que o poeta hoje, né, ele é o cara que ele tá pegando ônibus 5h30 da manhã, né, ele tá na empresa, ele tá ali, né, tá tomando porrada de todos os lados. Então assim, ele não tá solitário em si, mas acho que para ele pôr isso para fora ele precisa estar consigo mesmo. Eu acho que assim, isso é inerente ao poeta, né, ficar sozinho. Eu acho que poesia e solidão, elas andam muito juntas. Tenho às vezes vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar por você. Te pedir que me abrace e me leve de volta para casa, que me conte uma história bonita e me faça dormir. Só queria ouvir sua voz me dizendo sorrindo: aproveite o seu tempo, você ainda é um menino. Apesar da distância e do tempo, eu não posso esconder tudo isso. Às vezes preciso escutar de você. Então, a ideia do livro, né, foi mostrar como que o poeta trabalha, né? O que é o trabalho do poeta? Porque assim, a gente fala de poesia, então você tem que voltar lá para a Grécia, né? Homero, né? Hesíodo. Ser poeta era o ofício, né? Então você sai de cidade em cidade, né? Para contar mito. Isso era um ofício, né? Então falar, assim, não era escrita a poesia, era oral. Então acho que a poesia ganhou muito disso. Isso passou, né, ao longo do tempo como um aspecto da poesia. Então, é a arte da fala. Com a imprensa, você começa a registrar a poesia. Mas ainda assim é poesia, né? Mas acho que ela está muito mais ligada à fala. Então, acho que o poeta, ele é um cara que ele está sempre no meio do povo, né? Eu tiro, por exemplo, as linhas de MC, né? Os repentistas. Eles têm um ofício, né, que é de levar a poesia. Agora, assim, se você pensar no ofício pragmático, prático, né, de carteira assinada, né, o poeta não serve para isso. Acho que a cidade não te deixa parar, então assim, sentar e olhar. Eu acho que isso falta um pouquinho. Então assim, você não consegue parar mais. E acho que isso mata a inspiração. Então acho que assim, nesse sentido, a tecnologia, se não souber ser usada, ela pode matar a sua poesia. Nesse livro, a ideia era fazer com que o poeta falasse da sua poesia. Então, todas as poesias, elas estão em terceira pessoa. Então, sei lá, o poeta olha, o poeta fala, o poeta enxerga. Então, ele está sempre falando. Então, eu, né, que escrevo, o eu, né, o eu lírico, ele sai de cena, assim, é como se eu tivesse, assim, como se eu, Júnior, estivesse observando o trabalho do poeta.